Oi, gente. Meu nome é Júlia e eu sou estudante de licenciatura em Química e hoje a gente vai falar sobre balanceamento químico. Então, os objetivos dessa aula é compreender os conceitos estabelecidos para realizar o balanceamento químico por tentativa. Então, a gente vai ver apenas um tipo de balanceamento químico em uma reação química, seguindo a habilidade descrita na BNCC, que é comparar as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Então, os objetivos específicos: aprender a importância das proporções em uma reação química, identificar os componentes de uma equação química e o que representam, entender o conceito de atomicidade e balancear uma reação química através do método de tentativa. Vamos lá. Introduzindo o balanceamento químico. Nós temos 4 tipos de balanceamento químico. O primeiro é o balanceamento por tentativa e ele é muito usado durante boa parte do ensino médio, e é quando a gente escolhe números completamente aleatórios para colocar nos coeficientes estequiométricos. E daqui a pouco eu vou falar para vocês o que seriam esses coeficientes estequiométricos. O segundo é o balanceamento por oxorredução, é quando a gente verifica o número de NOx nos átomos que estão envolvidos naquela reação química. Aí a gente também tem o balanceamento algébrico, mas ele não é muito utilizado e a gente utiliza equações matemáticas, onde esses resultados das equações eles vão ser usados como os coeficientes da reação química. E o balanceamento por íon-elétron, que ele é bem mais complexo e bem mais abrangente. E nele a gente faz a divisão da reação global de oxorredução em 2 semi-reações. Mas eu te pergunto, o que brigadeiro tem a ver com balanceamento químico? Então, tudo que a gente cozinha, a gente estabelece uma medida, né? Então, quando a gente vai fazer brigadeiro, a gente tem que botar uma quantidade certa de açúcar e uma quantidade certa de Nescau para ele ficar bom. Porque se a gente colocar mais açúcar, o brigadeiro vai ficar açucarado. O que, se você for comer, né? Tem gente que não gosta de brigadeiro açucarado. Tem gente que gosta. Eu, particularmente, gosto um pouco, mas não tão doce. E daí, se você for colocar esse brigadeiro num bolo, consequentemente, as pessoas não vão gostar porque bolo já é doce. Então, vai ficar assim extremamente doce e as pessoas não vão gostar. Então, tudo que a gente prepara nas comidas, a gente utiliza proporções, mesmo que a gente nem note. Porque tem gente que cozinha por olho, mas as medidas estão por toda parte, inclusive na cozinha. Então, do mesmo modo que na cozinha a gente prepara as comidas com proporções e medidas, é a mesma coisa que acontece numa reação química. Agora a gente vai ver quais são os elementos importantes numa equação química. Aqui a gente tem uma equação onde o alumínio e o cloro estão formando cloreto de alumínio. E do lado esquerdo a gente tem os reagentes. E do lado direito nós temos os produtos. Então agora, esses numerozinhos que estão circulados com vermelho são chamados de coeficientes estequiométricos. Tá, Júlia? Mas o que é isso de coeficiente estequiométrico? É a quantidade de moléculas que estão reagindo. Ou seja, eu tenho 2 moléculas de alumínio, eu tenho 3 moléculas de cloro e eu formo com isso 2 moléculas de cloreto de alumínio. Só que também tem esses numerozinhos pequenininhos aqui também do lado dos elementos. E o que é que seria isso? Seria a atomicidade. Mas só uma ressalva. A gente tem o 2 e o 3 aqui, mas não significa que no alumínio a gente não tenha. Quando a gente não tem nada, significa que o número é 1. Como até nas equações matemáticas, né, que a gente vê por aí, quando a gente não tem nada, a gente admite o valor que seja 1. Então, a atomicidade é a quantidade de átomos de um determinado elemento em uma molécula. Então, assim, aqui eu tenho um alumínio e aqui eu tenho 3 cloros, né? 3 átomos de cloro, 1 átomo de alumínio. Só que esse número aqui na frente, ele multiplica toda a molécula. Ou seja, eu tenho 2 átomos de alumínio e eu tenho 6 átomos de cloro. Mas por que eu tenho 6 átomos de cloro? Multiplica o 2 vezes o 3. Sempre a gente faz isso. Todo número que vem na frente, ele multiplica toda a molécula. Esse 2 vezes o 1 do alumínio que tem aqui e o 2 vezes o 3 que tem do cloro.
que fica 6. Do mesmo jeito aqui, o cloro, a gente tem 6 átomos de cloro e aqui a gente tem 2 átomos de alumínio. Agora a gente vai ver como é que a gente balanceia. Existe uma dica do macho, né, que diz respeito aos elementos que a gente deve balancear primeiro. Então, a gente primeiro balanceia os metais, depois os ametais, o carbono, depois o hidrogênio e, por último, a gente balanceia o oxigênio. Porque se a gente for balancear sem distinguir a ordem nem nada do tipo, a gente vai levar muito mais tempo para balancear uma equação, que seria muito simples, né? Só que daí que com a dica a gente consegue balancear muito rápido. Então vamos lá. Para demonstrar para vocês como balancear, eu encontrei um simulador de balanceamento químico. Então vamos lá começar. Ele tá em inglês, mas dá para entender porque ele é muito intuitivo. Aqui a gente tem barrinhas, quer dizer, balança ou barrinhas. Eu vou escolher barrinhas porque é mais fácil de vocês entenderem. Então aqui a gente tem o nitrogênio mais o hidrogênio formando a amônia. Desse lado de cá dos reagentes eu tenho 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. E desse lado dos produtos eu tenho 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu não tenho metal, né? Seguindo a dica lá do macho. Não tenho metal. Então, eu vou para o quê? Para o ametal. O nitrogênio é um ametal. Do lado dos reagentes, eu só tenho 2. Só que do lado dos produtos, eu só tenho 1. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar aqui um 2, né? 2 nitrogênios de um lado, 2 nitrogênios do outro. Esse lado aqui eu vou ter que colocar 1, porque a simulação pede. Você não pode deixar só 0, porque ele vai entender errado. Mas quando a gente estiver fazendo, sei lá, uma prova, alguma coisa assim, não tem problema deixar sem o 1. Você pode deixar sem 1, mas tem que estar correto, né? O balanceamento. E o hidrogênio, né? Aí do lado dos produtos, quando eu balancei o nitrogênio, o hidrogênio ficou com 6. 2 vezes 3, 6. Só que do lado dos reagentes eu só tenho 2. Então o que é que eu preciso fazer? Encontrar um número que multiplicado por 2 dê 6. Que no caso vai ser o 3. E tá aí feito o nosso balanceamento químico, né? Por tentativa. Existem 2 nitrogênios nos reagentes, 2 nitrogênios nos produtos, 6 hidrogênios nos reagentes e 6 hidrogênios nos produtos, e a carinha feliz. Agora a separação da água. A gente tem H2O, que é a molécula da água, formando hidrogênio e oxigênio. De um lado, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Do outro, eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou balancear. Não tenho metal, não tenho ametal, não tenho carbono. Então, eu balanceio primeiro o hidrogênio. Mas ele já está balanceado, né? Eu tenho 2 de um lado e 2 do outro. Mas, então, depois eu vou para o oxigênio. O oxigênio eu tenho 1 de um lado e 2 do outro. Então, ele não está balanceado. O que é que eu preciso fazer? De um lado, esse aqui tem 2, então do outro lado também tem que ter 2. Aqui, vou colocar 2, porque 2 vezes 1, 2, né? 2 oxigênios, aí botando 1 aqui, 2 oxigênios. Só que daí eu desbalanceei o hidrogênio, que já estava balanceado. Aí o que é que eu faço? Aqui eu tenho 4 hidrogênios, mas aqui eu só tenho 2. Então, qual número que eu preciso que multiplicado vezes 2 dê 4? É o 2, né? Então, mais um acerto. Daí, nessa simulação, vou deixar para vocês fazerem em casa, que tem os níveis que vocês podem tentar fazer. Então, nível 1, 2, 3. Seria, no caso, o fácil, o médio e o difícil. Vou fazer só um, só para vocês verem como que é. Aí aqui tem a água de novo, né? O que a gente vai fazer? O hidrogênio já está balanceado, vou balancear o oxigênio. Aqui eu vou botar 1, e aqui eu vou botar 2, e aqui também vou botar 2. A gente já fez essa agora há pouco, só check. Ó, acertei. Essa daqui, ó, tem um fósforo com hidrogênio formando o pH3. Então, o que é que eu vou fazer? Vou balancear primeiro. Tem metal? Não tem. Tem ametal?
tem, que é o fósforo. Aí desse lado eu tenho 4 dos reagentes. Desse lado eu também tenho que ter 4. Então, vou botar 1, 2, 3, 4. Balancei o fósforo. E aqui, 1, né? Só que o hidrogênio aqui, eu tenho 4 vezes 3, que dá 12. Só que do outro lado eu só tenho 2. Então, qual número que multiplicado vezes 2 dá 12? 6, né? 6. Check. Balanceei. Então, eu vou deixar o link dessa simulação na descrição do vídeo para vocês treinarem aí em casa e vocês podem comentar, né, e tirar suas dúvidas nos comentários que eu irei responder. Enfim, essa foi a aula sobre balanceamento químico por tentativa. Eu agradeço para quem ficou até aqui e até a próxima!